nós tínhamos um preço que foi preciso Deus pagar para nos comprar. E Deus, Ele nos comprou. Ele nos comprou por esse preço. Você sabe qual é o preço que Deus pagou por nós? Sabe qual é o preço que Deus pagou? Alguém arrisca? Qual é o preço? A morte de cruz. Dando a vida de seu filho, Jesus. Entregando Jesus em uma cruz. Para morrer por nós, por nossas vidas. Esse foi o preço pago. E às vezes, para a gente, é complicado entender isso. Como assim uma pessoa foi entregue, foi dada, para que uma humanidade tão extensa e tão grande pudesse ser salva? Como assim a vida de um homem foi capaz de pagar a vida de todos nós? Existiu um preço por nossas vidas. Tinha um preço. E aí eu vou lhe fazer outra pergunta. Você sabe qual é a nossa dívida? Qual era a nossa dívida que foi paga? Alguém se arrisca? Qual era a dívida que nós tínhamos a ser pago? O pecado. O pecado que a Bíblia vai dizer que veio por um homem, lá no jardim do Éden. Quando o homem decidiu por si só desobedecer ao mandamento de Deus e pecar, comendo a fruta, a Bíblia relata que era um fruto que tinha uma ordenança de não ser consumida pelo homem. Mas o homem, enganado pela serpente, ele acaba desobedecendo a Deus. Por que eu falo do homem e não a mulher? Porque nós entendemos que no momento da ordenança foi feita ao homem. A ordenança de não comer foi dada ao homem. A mulher não estava lá ainda. Então quem ensinou para a mulher foi o homem. Quando a mulher comeu o fruto, nada aconteceu, porque a ordem não era para ela, era para o homem. E quando o homem come, vem a desobediência, o pecado, e faz com que o homem se aparte de Deus naquele momento. Ao ponto de a Bíblia relatar para nós que na viração do dia Deus vinha até o homem. Deus saía do trono da sua graça e descia até a terra, até o jardim do Éden, para se encontrar com Adão e ter uma conversa de pai e filho. E Deus, com toda a sua graça e sua sabedoria, fazia isso. E quando ele desceu naquele dia, ele já não encontrou o homem no jardim, como talvez fosse costumeiro. Deus descer e Adão está por ali nomeando bichos, nomeando plantas. Mas Deus não achou e começa a chamar Adão: cadê você? Mas Adão estava escondido, por quê? Porque tinha desobedecido, porque tinha pecado, estava envergonhado da sua condição. Então, naquele momento, se instalou sobre nós um preço. O preço do pecado. E a Bíblia nos relata que o salário do pecado é a morte. Morte. Então, o nosso preço era pecado e a nossa consequência era a morte. E aí nós pensamos, mas nós continuamos morrendo. Só que essa não é a pior morte. A física, que nós fomos enterrados dentro de um caixão, não é a pior morte. Existe uma morte que é a que nós devemos pintar todos os dias
não morrer, que é a morte espiritual. A morte do distanciamento de Deus. A morte de estar longe de Deus. A morte que abre um abismo entre nós e Deus. Ao ponto de, no último dia, no grande dia do Senhor, quando Cristo voltar para levar a sua igreja, aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, juntamente com o Satanás e o inferno. Vão ser lançados no lago de fogo e naquele momento, a partir daquele momento em diante, estarão esquecidos para Deus. E essa é a morte que nós devemos tentar todos os dias não morrer. A morte de estar longe, distanciados de Deus. Então o nosso peso era pecado. E a nossa consequência era a morte. Estar longe de Deus. Ser lançado no lago de fogo. Ser esquecido por Deus. Paulo, em Romanos 3,23 diz: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Quando Adão consumiu o fruto, caiu a venda dos seus olhos, e ele conheceu o que era bem e mal. Naquele momento, todos nós recebemos o preço do pecado. E por isso que hoje é tão difícil viver longe do pecado. Principalmente hoje, nos tempos atuais, onde os nossos celulares podem ser usados de todas as maneiras possíveis para nos fazer pecar. Onde as redes sociais têm vários gatilhos para te fazer pecar. Aonde o simples fato de você ligar a sua TV para assistir um filme vai ter algo que vai lhe chamar e atrair para o pecado que você enfrenta. Independente do pecado que você enfrente. Se é o amor pelas drogas, se é o amor pelo álcool, se é o amor por pornografia, se é o amor por o que quer que seja. Quando liga a TV, você é atraído àquilo que te faz pecar. E qual é a consequência de pecar? Está afastado de Deus, está longe da presença, distante de Deus. E qual é a consequência se nós continuarmos nisso? Morrer espiritualmente. Morrer eternamente. É verdade. Ser lançado ao lago de fogo e estar longe de Deus para sempre. Essa é a consequência do preço que nós carregamos. O preço do pecado. O preço do pecado. Paulo nos revela aqui a nossa dívida. Pecado. Preço esse que nós não podemos pagar. E isso nos distancia de Deus e da sua vontade. Nós não podemos pagar, nós não conseguimos pagar o pecado. Nós não conseguimos pagar o preço do pecado. É por isso que um dos maiores erros daqueles que estão distantes de Deus é achar que primeiro eu vou consertar a minha vida, para depois eu me aproximar de Deus. Primeiro eu vou parar de pecar, para depois me aproximar de Deus, porque agora eu sou indigno, agora eu não posso fazer, agora eu não posso mais chegar a Deus, porque eu sou um pecador. E aí ele se afunda mais, porque não pode pagar o preço do pecado, porque ele não pode deixar de pecar, ele não é capaz disso. E a cada momento, e a cada dia que passa, fica mais difícil, mais complicado, porque nós não podemos pagar
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A única forma de nós conseguirmos deixar ou não deixar, não vou utilizar a palavra deixar, mas vou utilizar a palavra confrontar os nossos pecados, guerrear contra ele, batalhar contra ele dia após dia, é quando estamos na presença de Deus, diante da presença de Deus. A única forma de sermos fortes o suficiente para parar de pecar é quando nós estamos diante de Deus em oração, é quando estamos diante de Deus em leitura da palavra, é quando estamos diante de Deus em consagração. É a única forma de termos força. Aleluia, Jesus. Para lutar contra o nosso gigante, o nosso leão, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos impede de sentir a presença gloriosa de Deus. Jesus. É quando estamos nos aproximando dele. Nós temos um Deus tão misericordioso, e a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Toda vez que você abre o seu olho pela manhã, Deus renova a misericórdia dele sobre a sua vida. Glória a para que você possa Deus. se aproximar dele. Aleluia, Jesus. Deus renova a misericórdia dele sobre você, para que você possa levantar e dizer: Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu lutarei. Glória a Deus. Todos os dias, toda manhã. Não importa se você pecou ontem, quando amanheceu hoje, Deus te deu mais uma oportunidade de se aproximar dele. É, Senhor Jesus. A misericórdia dele se renovou sobre a sua vida, e você pode buscá-lo. Glória a Deus.